A mente desta geração não está sendo atacada por uma grande mentira, mas por 1000 estímulos pequenos, constantes, rasos e viciantes, vídeos curtos, sons repetitivos, conteúdo vazio, recompensa imediata, nada dura, nada aprofunda, nada permanece. E isso não é apenas comportamento, isso é formação de mente. O nome que deram a isso é simples: brain rot, um apodrecimento mental, um declínio cognitivo. Não é só perda de foco, é perda de paciência, é perda da capacidade de sustentar um pensamento profundo. E isso não é só sensação. Estudos mostram que a capacidade de atenção vem caindo ano após ano. E junto com isso, cresce a ansiedade, cresce a irritação, cresce o vazio, principalmente em pessoas que vivem consumindo estímulos rápidos, fragmentados e constantes. E isso confirma algo que a Bíblia já alertava há muito tempo. Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz sobre tudo o que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, aquilo que entra na sua mente define aquilo que sai da sua vida. A mente, quando não é treinada, não fica neutra. Ela se deteriora. Aquilo que não é fortalecido pelo esforço é enfraquecido pelo excesso. O cérebro humano não foi feito para viver pulando de estímulo em estímulo, sem pausa, sem silêncio, sem reflexão. E mesmo assim isso se tornou o padrão. O resultado: pessoas cansadas, sem ter trabalhado, irritadas, sem entender o motivo, vazias, sem saber explicar, porque a mente foi treinada para fugir do esforço. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se a mente não é renovada, ela se conforma. E quando se conforma, ela aceita qualquer padrão. O problema não chega como um choque, ele chega como hábito. Ninguém acorda pensando: vou perder minha capacidade de pensar. Isso acontece aos poucos. O primeiro sinal não é falta de inteligência, é impaciência. A mente começa a rejeitar tudo que exige tempo. Um vídeo longo parece pesado, um texto profundo parece difícil, uma conversa sem estímulo parece chata. Até o silêncio começa a incomodar. Efésios capítulo 4, versículo 19, diz: perderam toda a sensibilidade, ou seja, aquilo que antes incomodava, agora parece normal. Você não está apenas distraído, você foi treinado para viver. Distraído, e isso não é neutro. Antigamente existiam pausas naturais, momentos de silêncio, tempo para pensar. Hoje qualquer espaço vazio é preenchido imediatamente e a mente nunca descansa. O brain rot não destrói só o foco, ele incorrói o critério. A reação vem antes do entendimento. A opinião vem antes da análise. Isso explica porque tanta gente fala sem pensar, reage sem entender, decide sem refletir. E aqui entra algo ainda mais profundo: a inteligência artificial. Não é o problema. O problema é como ela está sendo usada. Muita gente não usa para pensar melhor. Usa para não pensar. Recebe uma resposta pronta, aceita sem questionar, repete sem analisar. E isso cria dependência. Quem não pensa é facilmente conduzido. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: para que não sejamos levados por todo vento de doutrina. Ou seja, uma mente sem base é levada por qualquer coisa. Pensar exige esforço, mas é esse esforço que constrói profundidade. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai. Ou seja, direcione sua mente, porque a mente solta se perde, mas a mente direcionada se fortalece. O brain rot não tira informação, ele tira resistência mental. E uma mente sem resistência evita esforço, evita profundidade, evita confronto. Isso gera um vazio silencioso. A pessoa consome muito, mas não constrói nada, aprende pouco, entende menos ainda. E com o tempo começa a se sentir
perdida, e isso cansa, não o corpo, mas a mente. E quando a mente cansa, a vida perde direção. E é aqui que muita gente entra em um ciclo perigoso. Tenta preencher o vazio, com mais estímulo, mais conteúdo, mais distração. Mas quanto mais consome, menos sente. Como está em Eclesiastes, capítulo 1. Versículo 8, o olho não se farta de ver, nem o ouvido de ouvir. Ou seja, consome, mas nunca se satisfaz, porque está tentando preencher da forma errada. Mas existe saída, e a saída não é fugir do mundo, é recuperar a mente, é voltar ao controle. É voltar à consciência, começa reduzindo o excesso, criando silêncio, aprendendo a sustentar a atenção. Isso é reconstrução, porque é no silêncio que a mente se organiza, é no esforço que a mente se fortalece, e Deus não mostra isso para condenar João. Capítulo 3, versículo 17 diz: Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, isso não é acusação, é chamado. É despertar. Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz: o Senhor disciplina a quem ama. Ou seja, quando Deus confronta é porque ama, quando Deus alerta é porque quer restaurar. E talvez o que você está sentindo agora não seja peso, seja consciência, não seja condenação, seja um chamado Apocalipse. Capítulo 3, versículo 20, diz: Eis que estou à porta e bato. Ou seja, Deus não invade, Deus chama. E a resposta começa na mente, na decisão, no posicionamento. Porque enquanto a pessoa não decide, nada muda. Mas quando decide, tudo começa a mudar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Isso é transformação real. Isso é mudança de dentro para fora. E quando a mente muda, a vida muda. Junto, as escolhas mudam, os hábitos mudam, o caminho muda. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: Se alguém está em Cristo, nova criatura é isso, não é aparência, é transformação. E talvez hoje seja o momento de parar de enxergar, de decidir. Por que continuar no mesmo padrão é escolha, mas mudar também é. Josué, capítulo 24, versículo 15 diz: Escolhei hoje a quem servireis. Ou seja, a decisão é sua e ela define tudo, define o caminho, define o futuro, define a vida, porque no final não é o ambiente que define quem você se torna, é aquilo que você decide fazer com a sua mente, e tudo começa com uma decisão simples. Eu não vou mais colaborar com a minha própria destruição. E existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido. O problema não é só o excesso de estímulos. O problema é o que esse excesso está fazendo com a mente. Porque quando a mente se acostuma com facilidade, ela começa a rejeitar qualquer coisa que exige esforço. Pensar passa a incomodar, refletir passa a cansar, aprofundar passa a parecer desnecessário. E isso é extremamente perigoso, porque existe uma diferença entre consumir informação e construir pensamento. E essa diferença está desaparecendo. As pessoas hoje têm acesso a mais conteúdo do que qualquer geração da história. Mas isso não significa que pensam mais, na verdade. Muitas vezes significa o contrário, porque informação sem processamento não gera clareza, gera confusão. E essa confusão cria uma ilusão. A sensação de que se está entendendo, quando na verdade só se está repetindo. E isso já foi alertado. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E não é falta de acesso, é falta de profundidade, é falta de busca, é falta de disposição para entender. Porque entender exige esforço, exige confronto, exige admitir ignorância, exige reconhecer limites, e isso fere o ego. Por isso, o caminho mais fácil é repetir,
é copiar, é consumir sem pensar. E isso cria um padrão coletivo, uma cultura de superficialidade, onde ideias são simplificadas, debates são emocionais e a verdade perde espaço porque aquilo que é fácil de aceitar sempre vence, aquilo que exige reflexão. E quando o pensamento crítico desaparece, a mente se torna vulnerável. Qualquer ideia parece certa, qualquer discurso parece verdade, qualquer narrativa parece convincente, e isso abre espaço para manipulação, porque uma mente que não analisa, não questiona, apenas aceita. E existe algo ainda mais sério. Não é só ignorância, é confiança na própria ignorância. Pessoas que não estudaram profundamente um assunto falam com absoluta certeza, porque a dúvida exige reflexão, mas a certeza exige apenas repetição. E isso cria um ambiente perigoso, onde questionar vira problema e não necessidade, onde pensar vira excesso e não fundamento. E quando uma sociedade começa a rejeitar o pensamento desaparece. E isso não acontece de forma brusca, acontece lentamente, através da normalização de respostas rápidas, da rejeição de complexidade, da busca constante por soluções simples para problemas que são complexos. E isso leva a um estágio ainda mais preocupante, o orgulho da mediocridade, quando a limitação deixa de ser algo a ser superado e passa a ser defendida. Quando a pessoa não busca crescer e ainda rejeita quem busca, porque crescimento confronta, disciplina expõe preguiça, clareza expõe confusão, verdade expõe erro, e isso incomoda. Por isso é mais fácil atacar quem evolui do que admitir que está parado. E isso também já foi descrito. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, diz: aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, ou seja, acumulam informação, mas não constroem entendimento, consomem conteúdo, mas não desenvolvem pensamento. E isso cria uma geração que parece informada, mas não é profunda, que parece ativa, mas não é consciente, que parece segura, mas não tem fundamento. E isso tem consequências reais, porque uma mente que não sustenta profundidade, não sustenta nada. Não sustenta ideias, não sustenta disciplina, não sustenta projetos, não sustenta convicções. Vive começando, mas nunca termina. Vive tentando, mas nunca constrói. Vive reagindo, mas nunca direciona. E isso leva a um ponto ainda mais crítico, a perda da identidade. Porque quando você não pensa por si mesmo, você passa a viver a partir do que os outros pensam, passa a repetir o que ouve, passa a seguir o que vê, passa a agir conforme o ambiente e pouco a pouco deixa de saber quem realmente é como está. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não seja moldado pelo padrão externo, porque quem não governa a própria mente será governado por qualquer estímulo, e isso define tudo, porque a vida não é construída apenas por ações, ela é construída por decisões, e toda decisão nasce na mente, e se a mente está fraca, a vida também enfraquece. Mas se a mente é fortalecida, a vida se alinha, e é exatamente aqui que começa a diferença entre quem vive no automático e quem vive com consciência, entre quem apenas consome e quem constrói, entre quem se perde e quem se desenvolve. E quando a mente se torna incapaz de sustentar profundidade, algo ainda mais perigoso, começa a acontecer a inversão de valores. Aquilo que exige esforço passa a ser rejeitado. Aquilo que é raso passa a ser valorizado. Disciplina parece exagero, profundidade parece desnecessária pensar, parece cansativo, e a mediocridade começa a parecer confortável. E esse é um dos sinais mais claros de declínio, não quando a pessoa não consegue crescer, mas quando ela deixa de querer crescer, porque crescimento exige esforço, exige confronto, exige mudança, e isso a mente condicionada à facilidade começa a evitar, porque o cérebro
sempre busca economia, pensar profundamente, cansa manter disciplina, exige energia mudar, exige desconforto. E é por isso que o caminho mais fácil parece melhor. Mas esse caminho cobra um preço. Quem evita esforço intelectual, perde capacidade crítica. Quem evita disciplina, perde força emocional. Quem evita profundidade, perde autonomia. E isso cria um tipo de fragilidade. Pessoas facilmente influenciáveis, facilmente manipuláveis, facilmente conduzidas. E isso não é coincidência, é consequência. Porque uma mente sem profundidade não sustenta a posição, não resiste à pressão, não discerne com clareza. E isso também já foi alertado. Efésios capítulo 4, versículo 14, diz: para que não sejamos mais levados por todo o vento de doutrina, ou seja, instabilidade mental gera vulnerabilidade. E quando isso se torna coletivo, a sociedade inteira se torna mais fácil de influenciar, mais fácil de manipular, mais fácil de direcionar. E aqui está a questão central. Quem não governa a própria mente será governado por qualquer coisa. E isso deveria gerar um alerta real, porque mostra que a responsabilidade é pessoal. Não é só sobre tecnologia, não é só sobre cultura, não é só sobre ambiente. É sobre decisão, decidir pensar, decidir filtrar, decidir direcionar, porque no final, aquilo que você alimenta na mente se torna aquilo que você se torna na vida. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo nisso pensai. Ou seja, pensar não é automático, é escolha direcionar a mente. É responsabilidade. E é aqui que entra o ponto mais importante. Deus não mostra tudo isso para condenar Deus, mostra para salvar João. Capítulo 3, versículo 17 diz: Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, isso não é acusação, é chamado, é um convite para voltar, porque mesmo uma mente que se perdeu pode ser restaurada. Mesmo uma vida fora de direção pode ser alinhada. E essa transformação começa dentro, começa na mente, começa na decisão. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Isso é mudança real, isso é reconstrução, isso é começar de novo. E quando isso acontece, a mente muda, os pensamentos mudam, as escolhas mudam e a vida muda junto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, ou seja, não é aparência, é transformação. E talvez esse seja o momento de parar de enxergar, de decidir, de não continuar no mesmo padrão, de não voltar para o mesmo erro. Como está em Provérbios capítulo 26, versículo 11, como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. E entenda isso claramente: o cão volta ao vômito, porque não aprendeu. E muitas pessoas fazem exatamente isso. Erram, sofrem, sabem que destrói, mas voltam como se fosse normal. E isso é estultícia. E estultícia significa insistir no erro mesmo, sabendo que é erro. É sair daquilo que te fez mal e voltar como se nada tivesse acontecido. É saber que destrói e mesmo assim continuar. E isso prende a mente. Isso trava a vida. Mas existe saída. E a saída começa com uma decisão. Não voltar, não repetir, não aceitar. Porque continuar é escolha, mas parar também é. E essa decisão muda tudo, porque quando você decide, Deus entra. E quando Deus entra, tudo começa a se alinhar de dentro para fora. E no final, a diferença não está no acesso a informação, está na decisão, seguir o fluxo, ou desenvolver consciência, permanecer na superfície, ou buscar profundidade, reagir ou pensar. Porque no final, não é o ambiente que define quem você se torna, é aquilo que você decide fazer com a sua mente. E tudo começa com uma decisão simples: eu não vou mais colaborar com a minha própria destruição.